Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo a minha análise para meus estudos, análise de gráficos sobre mini dólar, mini índice e BERC 34. Chamo a atenção de vocês que esses meus estudos são publicados para depois serem auditados conforme as minhas crenças e para verificar os meus resultados. Informo que para negociar mini dólar, mini índice e BERC 34 na Bovespa, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada, utilize as plataformas credenciadas pelas corretoras. Eu publico essas informações não significam que são chamadas para negociações, para negociar o seu capital, que envolve muito risco em derivativos, você pode perder todo o seu capital. Tenha sempre em mente que o seu estudo é mais importante de qualquer outra indicação. Utilize os métodos mais adequados para a sua gestão de risco, gestão de capital e utilize os stops necessários para que o seu capital não corra risco desnecessário. Bem, aqui no ativo BERC 34, vou começar por ele, nós verificamos aqui um Doji Fly, uma Evening Star. A Evening Star, que está desenhada aí, mostra que o consenso pode ter sido atingido, porque a dúvida que havia entre o fundo e o topo parece que agora está mais ampla. Dessa forma, uma variação nesse sentido pode colocar a tendência dos ativos americanos negociados em dólar em sentido oposto. Por quê? Tivemos o vencimento das opções no Brasil e na sexta-feira, ontem, na segunda-feira, foi o dia de exercer essas opções. Então o mercado ficou truncado, porém com o risco exacerbado. Risco exacerbado, um risco político, como eu mencionei na análise de ontem em relação à Petrobras, uma relação com o mercado americano fechado, colocou as ações de modo a operar num range da própria realização das opções. Então, no caso de Petrobras, até teve momentos em que a Bolsa teve que fechar as negociações devido a notícias que poderiam estar influenciando nisso e informações dessas notícias, utilização das informações dessas notícias antecipada, ter beneficiado algum tipo de operador. Então, está em processo de investigação e hoje não será diferente, devido exatamente ao retorno do mercado americano. Então, talvez essa situação da Berkshire aqui seja influenciada totalmente pelo dólar. Bem, aqui a relação dólar-real. Bem, aqui nesse ativo de 1 minuto, eu vou modificar para 15 minutos, que é o melhor para análise, e aqui manterei o de 4 horas e não o diário. O de 4 horas, 2 barras dessa representam um dia. Como a gente havia mencionado na análise de ontem, ele estava apontando para uma direção que a tendência estava levando. Não houve o gap, porém ele, durante o leilão, ele apresentou um gap alto, né, que é a continuação desse gap. E talvez hoje, para efeito de mensuração, vou seguir aqui a minha métrica, a minha metodologia, vou fazer essa nova escala. Então, onde o preço permanece o mesmo, teremos aí muita chance de que ele abra com esse gap ou tenha um leilão tão ativo quanto foi o de ontem. Ontem, mais em função do mercado americano estar fechado e mais em função, somando, né, a função do exercício das opções. Então, aqui nós teremos um suporte que, ao ser rompido, uma resistência ao ser rompido vai se transformar num suporte. A amplitude, nesse caso aqui, está na faixa de 23 para 77, 50 pontos. Então ela está bem elástica, né? Vamos dizer assim, devido a essa movimentação que o gap nos trouxe do final de semana, da semana passada, né? Então, do caso do feriado. Então essa movimentação muito forte, porque aqui é uma rampa,
é uma inclinação aguda, não tem um arco, não tem uma formação que houve uma retração. A retração está dentro da barra da abertura. No caso aqui, vamos colocar de 1 hora para a gente verificar corretamente. Aí, ó, após a abertura, na abertura da Bovespa, ou seja, na hora que a Petrobras realmente foi negociada, houve uma inversão dessa situação, ou seja, a Petrobras estava caindo muito e ela arrastou esse risco, né, de posicionamento em dólar. Então houve uma liquidação de contratos, ou seja, essa ascendência criou-se um vácuo e depois ela se retomou, né, devido à falta do mercado americano. Com o mercado americano, talvez nós tivéssemos atingido valores até mais altos. Tá? Bem, então hoje nós estamos nessa expectativa. Está aí a figura do dólar. Aqui nos ativos de empresas brasileiras, com a negociação da abertura, né, do exercício das opções, Vale e Petrobras perderam valor muito forte, uma por causa da perda do valor do minério na Ásia, na China, na bolsa de Dalian na China, e a outra por falta de participação do mercado americano. E, como eu já disse, a interferência política no assunto. Então, nesse momento em que houve uma perda de valor do início, imediatamente houve a recuperação por causa do exercício das opções. Então, o preço veio abaixo, quem exerceu a possibilidade de comprar estava com put preços mais baratos, né? Comprou realmente barato e aproveitou para vender imediatamente no mesmo dia em níveis mais elevados. Então nós temos aqui o range onde as put foram se posicionadas para vencimento na segunda. Então isso aqui foi dia 17 na sexta-feira e aqui 20 na segunda. Tá? E hoje nós teremos esse mesmo range ainda como horizonte de início e abertura de início do mercado futuro e abertura do mercado à vista. Então, vou deixar claro aqui essa minha postura de análise como predição do preço, de que a volatilidade que foi sentida na abertura do vencimento das opções poderá estar arrefecida e dessa maneira o mercado ficar nessa mesma situação. Porém, com o dólar eu vejo diferente. Bem, essa é a minha análise. Espero que vocês utilizem essas informações para estudo e não utilizem para negociações. Chamo a atenção de vocês que para negociar mini dólar, mini índice e BERC 34 na B3, utilize um agente autônomo, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. A negociação em derivativos envolve alto risco e você pode perder todo o seu capital. Fique atento, opere seu capital de forma responsável. Obrigado.